um conteúdo e não consegue ver? Pronto, começou aqui. Galera do Retail Jedi, estou com meu amigo Cassius Leal aqui, e a gente vai bater um papo rápido para falar sobre essa curiosidade aí tributária, para mim, claro, que eu não conheço nada desse assunto, do que é crédito tributário, como é que eles se alimentam, onde eles vivem, como se reproduzem, né? Será que eu tenho direito? Será que isso aí é uma coisa que só a grande rede tem direito? Cássio, eu estou super curioso, de tempos em tempos, eu converso com algumas pessoas sobre esse tema, mas eu nunca parei assim para alguns minutos para poder perguntar isso aprofundadamente. Eu sei que o Brasil é uma salada de fruta quando se fala de imposto, né? Tem algumas, mesmo simples, não é tão simples, e a gente paga imposto além da conta e não é demérito para nenhum contador, porque é um negócio bastante complicado. Me fala um pouquinho aí, o que é isso e para que lado que o dono de farmácia tem que correr? Bom, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, Fernando. Vamos lá. Cara, o problema do Brasil, um dos problemas do Brasil é essa questão da complexidade da tributária. Então, você não tem, como você tem a tributação em várias partes da cadeia produtiva, é o que acaba dificultando muito a vida de qualquer empresário, e especialmente do contador. Né? Então, você vai ter ICMS, IPI, uma série de tributos. O que acontece? No caso específico de farmácias, né, que é um setor que costuma ter muito problema de tributário. Por quê? Porque as farmácias compram produtos que normalmente já foram pagos o PIS e COFINS pelo produtor ou pelo importador, né, que pela indústria ou pela importação do remédio, por exemplo. Então, ali eles pagam uma alíquota maior, e você não precisa pagar depois. O que acontece? Você pega um produto, uma farmácia, né, ela tem muito SKUs, né, muitos remédios, né, muitos detalhes. Se ele não tiver muito bem calibrado com o contador no sistema ERP, é possível que você cadastre certos remédios que eles já tiveram o PIS e COFINS cobrado lá da indústria ou do importador, mas ele não foi cadastrado corretamente no sistema, e aí ele aparece como sendo tributado novamente. Então, na prática, você foi, né, o produtor lá, a indústria pagou, e aí você, sem saber, ou por erro, paga de novo. Daí surge a recuperação tributária, porque a gente entra com uma inteligência, a gente descobre todos os produtos que foram erroneamente classificados, né? Vê exatamente quanto de imposto foi pago a maior, e aí a gente entra com um processo na Receita para pedir a recuperação disso daí. A recuperação na prática é, olha, Receita, eu paguei mais do que devia. Aqui estão todos os comprovantes, eu gostaria de receber o dinheiro de volta. Esse é uma dúvida que ele ficou bem claro. Isso vale. Eu sou Simples Nacional. Isso muda alguma coisa? Eu sou Lucro Real, muda alguma coisa? Não muda. O conceito é exatamente o mesmo, né? O Simples Nacional, ele foi chamado de Simples, não porque a apuração seja muito diferente, mas porque todos os impostos foram juntados numa guia só. Quem é do lucro real, presumido real, recebe todos os impostos por separado, ISS, ICMS, né, tudo. No Simples, eles juntaram tudo. Então, conceitualmente, é exatamente a mesma coisa. Não importa se você está no Simples Nacional ou no lucro real, né, ou presumido. Né? Então, no Simples, para a gente fazer uma recuperação tributária, a gente primeiro precisa pegar o extrato do Simples, chama extrato PGDAS. Esse extrato, o ideal seria pegar dos últimos 60 meses. Né? E aí isso é bem fácil pegar, o contador, normalmente o contador manda todo mês para você pagar, você deve ter aquilo em algum lugar. Né? E aí, com base naquilo, a gente vai entrar com a nossa inteligência, com o nosso software de inteligência, ele vai analisar
na prática, tudo o que foi tributado e o quanto de fato você teria direito a recuperar. Então, a gente faz uma estimativa com esse valor. Vamos supor lá que deu 100 mil reais. Tá. Na hora que eu, de fato, for fazer a recuperação, aí eu vou precisar também do arquivo XML, né? Que são as notas emitidas pela farmácia. Porque lá vem quando a gente pega o arquivo XML, ele vem a classificação do produto, a identificação e o código na receita. Então, a gente roda tudo aquilo lá, de todas as notas dos últimos 5 anos, identifica todas aquelas notas que tiveram algum produto erroneamente tributado, a gente destaca todo mundo e entra com o processo na Receita, que leva mais ou menos 90 dias para ter o dinheiro na conta. Então, isso quando a gente comentou desse assunto, eu liguei para um amigo meu que tem uma farmácia no interior do Piauí, e eu falei, alguma vez tu já fez a recuperação tributária? Ah, já fiz, veio aqui, resolveu e tal. Ele não soube me dar detalhes e tudo. Tem pessoas que vão ver esse vídeo que nunca passaram por esse processo, tem algumas que já fizeram algumas vezes, e eu não tenho ideia do valor que tem, mas assim, ele fez uma vez. Será que foi resolvido para nunca mais acontecer de novo? Ou ele pode fazer novamente, pegar novo erro, ou não, ele já fez uma vez e aí ele não tem mais direito, está tudo regularizado. O que a tua experiência te diz a respeito? Não, então, assim, se a pessoa faz uma vez, né, você já consegue identificar todos os produtos que foram erroneamente cadastrados. Se você for lá no seu RP e ajustar isso daí, daqui para frente, então vamos imaginar, fiz hoje. Vou lá e corrijo todos esses produtos. Todos os produtos que já existem, em teoria, daqui para frente, não vão ter mais nada para recuperar, porque eles vão estar, a partir de agora, sendo emitidos corretamente. Mas... pode acontecer também da pessoa ter só recuperado, não ter corrigido, e para frente continuar, é isso? Exato. Então, são dois cenários. Se ele só recuperou, mas no RP dele ele não fez nada, ele recuperou para trás. Tudo daqui para frente continua com o mesmo problema. Ele pode ter trocado de RP também, né? Ah, eu fiz uma vez, troquei de RP. Pode. E aí, essa é uma coisa. A outra coisa é, ele passa a vender produtos novos, porque isso acontece normalmente numa farmácia. Né? E aí, quando vai cadastrar, cadastra errado. Né? Porque, isso aqui é a mesma coisa, acha que é a mesma coisa, mas a Receita entende que é outra. E aí o cara vai e faz. Aí quando vai ver... Então, o ideal, com algumas farmácias que a gente trabalha, a gente olha todo final de ano. Poderia ser a cada 12 meses, para ver se acha algum dinheiro que ficou na mesa. E se tiver, a gente já pede para recuperar e já corrige no RP. Entendi. Esse erro no cadastro... Não, desculpa, pode terminar, Cássio. A gente não controla o cadastro no RP. Claro. Né? A gente passa um relatório e fala, olha, esses são os produtos que estavam erroneamente cadastrados. E deixa para o cara arrumar. Se ele vai arrumar ou não vai, foge um pouco do nosso controle. O que seria esse erro mais comum que tem no cadastro ali? É o NCM, é o CERT, é a lista positiva neutra? Qual que é esse erro? Você puder exemplificar com desodorante, com medicamento? Normalmente é o NCM. Ok. Né? E aí você pega, às vezes, o mesmo produto com NCMs diferentes. Isso acontece direto. Me dá um produto que tu veja aqui, que a gente pudesse trazer aqui, um desodorante Dove. Alguns é produzido fora do Brasil, aí tem um código de barra que não começa com 789, outro com 0300. Isso implica em alguma... Então, o que acontece? Se você, às vezes, muda um número, num determinado NCM, ele é tributado. No outro, ele é isento. Então, os dois são desodorantes. Só que se você não colocar exatamente o correto, ele vai entender que aquele não foi tributado pela indústria, tem que ser tributado agora. E aí você fala, ué, mas esse Dove é igual a esse outro que não é tributado. E aí a gente checa na Receita para ver exatamente qual que é o correto. Não é só o que a gente quer, senão eu ia pôr todo mundo lá, né, como sendo isento. E não é.
Você tem que checar na receita e ver exatamente o que é aquele produto, como que é a configuração dele na receita. E a receita volta e fala, ó, esse daqui é o NCMX. Aí a gente vai lá, tá divergente. A gente vai e corrige. Cassius, a última vez que eu peguei uma base de dados de farmácia, né, peguei um dado da Close-Up, tinha 205 mil SKUs, né, código de barra diferente, classe terapêutica diferente. Quando tu cruza isso com a receita, tu leva a receita também tem uma base como essa para chegar lá, ou pode acontecer de tu chegar lá e ter um código de barra que tu tem, a receita não tem? Não, é impossível, né? Sempre a receita vai ter o NCM. Ela pode ter, às vezes ela não pode ter exatamente aquele produto, mas ele tem aquela categoria de produto que se encaixa. Ele vai falar assim, todos os desodorantes com essa seguinte característica. Não está especificando Dove, mas tá com as outras características, então entra com aquele NCM. Né? Então, assim, não tem como você ter um produto que não é, a receita não qualificou pega, de alguma forma. Senão você não consegue nem importar. Quando a indústria vai lançar alguma coisa, ela precisa pegar a classificação disso daí. Senão ela não consegue nem vender, porque não consegue tributar. Okay. Então, não tem a possibilidade da receita não ter e você ter. É uma outra curiosidade, porque assim, eu imagino que quando você cadastra o produto errado, você não fez de propósito isso, você fez por falta de conhecimento. E isso é como jogar uma moeda que tem 50% de chance da cara e da coroa. Logo, me faz entender que também tem o outro lado, onde eu cadastrei o produto e eu estou colocando ele no imposto que é menor do que eu deveria pagar. É feito um ajuste de contas? O que tu como é que funciona isso? Não, isso é excelente pergunta, Fernando. A gente, quando roda o nosso software aqui, o que acontece? A gente vai achar produtos que foram erroneamente cadastrados a seu favor e normalmente a gente acha produtos que foram erroneamente cadastrados a favor da receita. Ok. Né? Então, quando a gente vai fazer, eu sempre falo para o cliente, cara, minha sugestão, vamos corrigir tudo. Claro. Tem imposto que você não pagou e deveria ter pago, e tem imposto que você pagou a mais e não deveria ter pago. E aí a gente corrige tudo e te passa o relatório e fala, ó, aqui estão todos os registros que você precisa corrigir. Entra no RP e corrige o LCM, por exemplo. Né? Então, só que aí você vai ter compensações, né? Então, naquele mesmo mês, vamos pegar o mês de janeiro, no mesmo mês, você teve um certo produto, você devia ter pago o imposto, você não pagou, gera um crédito para o governo. Mas você teve outros que geraram crédito para você. Abate e a gente faz o lançamento. Quando tu entra com o processo, tu já faz essa contabilidade dizendo, olha, isso aqui eu vou pagar mais, isso aqui eu vou pagar menos. Ok. Exatamente. Né? E aí a gente faz esse processo, entra na receita, a gente demonstra tudo, porque a gente tem o cadastro da receita. A gente tem o XML, né, que tem os dados lá. E a gente fala, isso aqui estava cadastrado errado, nós corrigimos. Está aqui. Pagamos mais 2.000 de imposto no mês. Então, receita, por favor, devolver o dinheiro. Isso eu posso voltar 5 anos no tempo? Pode, porque depois disso prescreve. Ok, então abri uma loja, nunca fui atrás, tem 5 anos, ele pode ter corrigido um pedaço, o que ele tiver nesse período ele busca. Aí uma dúvida, a gente está falando aqui para um público que tem aí farmácias que faturam entre 80, 150 mil reais. Vamos imaginar que essa farmácia tem 1 ano de funcionamento e que ela nunca tenha feito nenhum tipo de correção. Dá para dar um chute do que seria, porque o NCM vai ser de tudo, né? De medicamento, de não farma e tudo. Para que a pessoa tenha uma ideia do que seria. É difícil falar isso, tá? Porque a gente estava de percentual e eu não quero criar expectativa. E quem está vendo esse vídeo aqui, não quero que pense assim, o Fernando falou que é tantos por cento e aí não deu isso. Não. Eu estou tentando trazer um drive aqui para que a pessoa perceba que vale a pena buscar esse valor, até porque ele está pagando a mais, mas tivesse um drive. Tipo, vou dar um exemplo para ti. Uma farmácia que vende 150 mil, ela deveria pagar por mês 1 dia de faturamento dela de aluguel. Então, seria cerca de 5 mil reais seria o aluguel dela. Num processo desse, buscando 1 ano de imposto aí pago inadvertidamente, seria correto dizer que ele consegue capturar um valor próximo de um aluguel? Eu estou chutando aqui, isso não cabe, esse tipo de análise, por conta da variedade de cenários que tu pode encontrar. Então, essa é uma pergunta super difícil de responder, Fernando, e vou te falar,
qualquer um que falar um número específico, ele vai estar ou mentindo... Palpite. Ele vai dando um palpite, não é? Ou palpite total. Por quê? Porque se a pessoa fez o cadastro correto... Não vai ter né, nada. não vai ter nada. E aí ele entra com aquela expectativa de, pô, você falou não sei o quê, mas está tudo cadastrado correto. Você pagou exatamente o que deveria pagar. Né? Então, agora, se foi feito, muitas vezes, e acontece isso, muitas vezes o contador não vai, faz, ou ele mesmo vai lá, acha que estava olhando no NCM, ou o contador quem fez foi o estagiário do contador que fez, aí você costuma achar. Então, você pega aí uma farmácia que está vamos pegar, no Simples Nacional, faturando 150 mil, ela está pagando aí na casa de 12% de imposto. Né? Então, nós estamos falando aí de 18 mil reais. Né? Assim, se eu fosse chutar, e aí é que é bem um chute, porque assim, a gente já pegou farmácia que tinha praticamente nada, e tinha farmácia... Tem aquele que tem que pagar, porque tá... Porque, né? Já pegamos farmácia que o cara estava errado para ele, então ele tinha que pagar, e aí a gente fala, cara, o certo era você pagar. Aí, adivinha que o cara falou, não, vamos deixar do jeito que tá. Você como tá para ver como é que fica, né? Eu falo assim, cara, a decisão é sua, mas se amanhã você sofrer investigação, a Receita pega isso, e ela vai falar, aí você vai levar 100% de multa, né? Aí você tem aquelas coisas, né? Então, mas eu sempre falo para o cliente, cara, vamos arrumar? Vamos arrumar. Não tem problema, né? Assim, e aí a gente já corrige esse problema. Porque para ele, assim, eu falo, cara, você tem que ter o interesse de corrigir por duas razões. Uma, primeiro, para estar 100% regularizado. Segunda, para você não ter que ficar pagando para caras como eu. Porque se eu for recuperar, eu vou cobrar. Uhum. Então, já arruma de vez. Né? E aí fica muito mais fácil daqui para frente. Quando for recuperar depois, se está tudo arrumado, é uma coisinha ou outra, algum produto que entrou no meio do caminho, que eventualmente ficou com o cadastro errado. Mas, meu ponto é o seguinte, você pega lá, o cara que fatura, paga de 17 a 20 mil reais de imposto. Olha, a minha experiência, né, e aí é muito caso a caso, então não dá para generalizar, mas assim, a gente já achou quase 7 mil reais de imposto no mês. Mas isso acumulado no ano, né? Não, aí no ano a gente acha aí por volta de 100, 150 mil reais. Caramba. Né? E aí, para um negócio que deixa ali 3%, 5% na última linha, isso é muita coisa, né? Isso é praticamente o resultado da companhia. Né? É muito dinheiro, exatamente. Por isso você tem que criar esse hábito de falar assim, uma vez por ano eu vou fazer. Você sozinho não consegue, a farmácia sozinha não consegue fazer. Aí ela vai chamar pessoas que façam isso como nós, por exemplo. Aí a gente vai lá, roda, né, pega o XML lá do ano inteiro, roda, cruza tudo, acabou. Eu levanto no centavo. Eu acredito assim, quando você tem uma rede, você tem uma loja e vende produtos ou marca própria, ou um cadastro de produtos regionais, né, que talvez seja mais fácil ter essa questão de ter mais erros, né, de colocar. Então, se você está sempre cadastrando novidade, colocando novidade, é mais comum, né? Se o teu cadastro for mais vivo, é mais comum ter erro. Exatamente. As grandes redes, elas já fazem isso, né, constantemente. Então, assim, elas já asseguram de estar sempre cadastrando correto. Então, a gente vê muito menos esse tipo de problema nas grandes redes. O que a gente costuma ver bastante é quase que naquela farmácia de bairro, né? O cara tem mais algumas farmácias, mas não são aquelas grandes redes. Por quê? Porque esse cara foi lá, ele mesmo às vezes cadastrou, o estagiário lá cadastrou. Copiou, né? Ele copiou o cadastro de uma outra loja, copiou... Exatamente, né? E ele, como nunca fez, ele precisa ter o cadastro, senão ele não consegue emitir nota. Na verdade, então, ele está mais preocupado em ter o código de barra para poder emitir o cupom fiscal do que saber qual é a classificação fiscal do produto. Exatamente, é isso daí. Então, quando a gente chega nessas farmácias, aí, de fato, você tem surpresas que o cara ele nem acredita. Você fala assim, pô, você vai, né, eu posso recuperar, tem de crédito aí cerca de 100 mil. Você fala, pô, é muito dinheiro, né, na mesa. Como é que foi o processo? Então, vamos lá. Eu quero contratar o Cássio para fazer isso para mim. Eu te passo que documentos, qual o valor que é cobrado, é pago alguma coisa antes, é pago só no final, o processo leva 90 dias, como é que é o pagamento, como é que essa grana chega para mim, eu abato do imposto, cai na conta, como é que é do ponto de vista... Eu contratei você no dia seguinte aí, vai. Então vamos lá.
Cassius, pô, quero fazer com você. Beleza, então falou, me manda. Eu primeiro preciso ter uma ideia do quanto. Assim, tem um período anterior. Você não sabe quanto você tem para recuperar. Então você vai me mandar os seus PGDAs, né? O extrato do PGDAs. Você me manda os 60. Eu vou levantar e vou falar, cara, aqui tem, sei lá, 80 mil. Aí ele falou, pô, quero fechar. Então tá bom. Aí você assina um contrato, nesse contrato a gente cobra 30% do que vai ser recuperado. Ok. Então, se é 80 mil, 30, a gente vai cobrar 24 mil. Que você só vai pagar depois que o dinheiro entrar na sua conta. Ah, então isso é importante. Isso não é uma coisa do imposto que eu ia pagar o imposto e agora eu não pago porque está compensado. Não, ele cai na conta cash. Exato. Porque esse dinheiro, Fernando, você já pagou. Ok. Né? Você pagou, né, vamos fazer com 100 mil que fica mais fácil. Você pagou 100 mil, você tem lá acumulado na receita 100 mil a mais do que você deveria ter pago. Você já pagou, esse dinheiro já saiu do seu caixa. Né? Então, a gente fala assim, ó, nós vamos recuperar 100. Para recuperar esse 100, eu vou ficar com 30. Ok. Que você só vai me pagar depois que você receber. Então, na prática, você vai entrar 100 na sua conta e você vai me pagar 30. Então, você vai ficar com 70 líquido. Ok. Né? Então, no primeiro passo, quando eu estou fazendo o orçamento, eu pego os extratos do PGDAS. Ah, você vai me perguntar, Cássio, posso te mandar só um extrato? Só de um mês? Pode. A gente vai achar um valor e vai inferir que os outros 60 meses é parecido. Mas não é uma inferência, não dá para saber de fato. Porque pode ter mês que, sei lá, alguém cadastrou correto e outros meses depois descadastrou. Tem uma série de razões. Então, a gente pede os 60 meses de extrato do PGDAS para fazer um orçamento muito preciso de quanto você vai ter. Aí eu vou falar, cara, ó, tem R$300, não vale a pena fazer. Né? Porra, tem 30 mil reais. Pô, você vai recuperar 20 mil, 21 mil. É bastante dinheiro. Vamos fazer. Né? Então, primeira coisa, você me dá do PGDAS 60 meses. Eu vou saber com 95% o valor muito próximo de quanto você vai receber. Bem, fechei, cara, Cássio, quero fazer com você. A gente manda um contrato, você assina, beleza. Aí eu vou precisar também do XML, que é o arquivo das notas. Esse arquivo, ele vem com um monte de detalhes sobre cada produto que foi vendido. Qual o NCM, vem um monte de informação. Aí eu pego essa informação, junto com o PGDAS, e eu cruzo esses dados com a Receita Federal. Aí eu sei, na vírgula, quanto de dinheiro tem na mesa. Aí eu falo, ó, a gente achou que era 100, na realidade é 107 ou 92, 723,7. Né? Eu vou na vírgula, quando tem essas informações. Então, beleza. Aí, você falou, beleza, tá, eu aviso, a gente faz o processo na Receita, é mais ou menos 90 dias entre o Pix na sua conta. E esse valor vem integral, né? Ele não tem aquela de parcelar, não. Não, vem integral. Que legal. E vem por produto. Chega um belo dia lá, você recebe, assim, 50 Pix. Caramba. Ele dá produto a produto para você daí, né? Porque assim, é o produto dentro do mês, né? Então, você está fazendo 60, você imagina, se você todos os meses achou diferença, você vai receber lá, 60 Pix num determinado dia. Entendi. Que somados, no meu exemplo de 100 mil, somados vão dar 100 mil reais. E isso é para produto, né? Não é que se fala, a farmácia também tem serviços aí, mas isso não cabe para serviço. Está falando especificamente de produtos, né? Esse problema acontece em produtos. Né? Serviço, você tem quando, por exemplo, você pega, tem algumas teses aí... Injetáveis, taxa de entrega, isso aí não há que se falar sobre isso. Não. É só produto mesmo, porque o produto, ele é taxado da indústria e do importador na cabeça. Entendi. É Né? quando Então, alguém já pagou o imposto antes de você. E Aí aí, você está se pagando você não novamente. cadastrou correto, você vai pagar ele de novo. O conceito é esse. Então, a gente usa essa informação. Uma dúvida aqui. Uma empresa que entrou em RJ, sei lá, quebrou. E ela quer ainda, ela pode buscar isso ainda, mesmo em RJ, uma situação que ela eu tinha uma loja, vou dar um exemplo aqui. Eu tinha uma loja, eu fechei ela não existe mais. Posso até não ter dado baixa, mas ela parou de funcionar
e eu não estou mais informando nada. Poxa, será que eu paguei imposto? Tem muito comum, assim, a pessoa abrir uma nova farmácia, mas tem um CNPJ que ela já trabalhou lá atrás e que não existe. É algo que possa ser feito nisso ou não? Quando é que um CNPJ, mesmo dentro do intervalo de 5 anos, ele não pode ser consultado? Não, ele sempre pode ser consultado. Tá? A farmácia fechou, não estou mais trabalhando com ela, fechou há 1 ano e ela está fechada, mas eu posso ir lá e buscar fazer essa Pode, consulta. desde que eu tenha as informações. Você falar, eu não tenho mais os extratos, eu não tenho mais o XML, eu não tenho nada, né? Eu falo, cara, não tenho bola de Entendi. cristal aqui. Né? O extrato você consegue até pegar, você entra na Receita lá com o certificado, você vai e baixa todos os anos, todos os meses. Mas aí, na hora que eu for ter que fazer, eu vou ter que cruzar com o XML. Aí eu vou te pedir, cadê o XML? Você fala, perdi. Queimou meu computador, perdi tudo. Eu falei, então, cara, então vamos ter que levantar. Aí vai ter que ser um processo, vai ter que entrar na Cefaz, pegar tudo aquilo lá, mês a mês. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas é Mas muito aí já mais não é mais trabalhoso. 30%, já é um trabalho mais de investigação aí, Exatamente. mais intenso, intenso. Mas é sempre do momento desse mês de janeiro, 60 meses para trás. Entendi. Porque todo dia vai perdendo tempo, né? Eu diria que cada vez Exato. que pode acontecer que eu tenha um grande erro agora que está lá no dia, no mês 59, que depois no mês ele pode perder. Então, quanto Pode. mais rápido ele entrar com isso, mais ele vai poder ter essa certeza do Exatamente. que E vai a gente já acontecer. viu esse problema acontecer, né? A gente foi olhar, a gente acabou puxando mais, porque assim, até o cara decidir de fato fazer, levou 3 meses. Então, a gente puxou os 60 meses, aí ele ficou enrolando para fazer. Enrolando, não sei o que, tal, tô vendo, tô mudando de contabilidade, para lá. Quando ele decidiu fazer, a gente falou, tá bom, agora a gente vai pegar os últimos 3 meses, né, e descartar os primeiros 3 meses mais antigos. Só que quando a gente rodou, o segundo mês mais antigo tinha uma puta diferença. Tipo assim, R$ 8.000 de diferença. Ficou na mesa porque ele pode ter corrigido naquele pedaço, era um produto que vendeu muito e agora Pois não vende é, mais, né? perdeu. Pô, mas não dá? Não dá, cara. Pô, mas eu comecei a falar com você há 3 meses atrás. Pois é. Mas como você não fez, né, a gente não acertou. No direito tem uma frase dizendo que o direito não perdoa quem dorme, né? Tem uma coisa assim que fala que É, se você cochilou, você perdeu o teu direito, é teu direito, mas se você cochilou, perdeu. exato. Então, o ideal, né, e aqui, Fernando, o ideal é assim, primeiro, toda farmácia deveria checar isso daí. Toda. Ah, checou. Não, não tem? Beleza. Então, significa o quê? Que o meu produto está cadastrado corretamente, meu contador está precificando corretamente os impostos. Ótimo. Tem diferença? Vamos corrigir o que tem, vamos acertar daqui para frente. Tá? Só que aí vai continuar entrando produto novo, né? Diferentes coisas. E aí você, a cada, sei lá, 12 meses, você vai e olha para ver se teve alguma diferença. Ah, chama esses poucos produtos. É pouco? Não precisa fazer agora. Espera mais um ano. Ah, chama, pô, agora já tem um valor razoável. Mas o ideal é Cássio, você ter essa dinâmica de a cada 12 meses, 24 meses, depois que você já fez, né? Você está checando para ver o quanto que tem de dinheiro na mesa. Cássio, eu fiquei assim, com a aula que você me deu aqui, realmente é um assunto que eu escutava falar lateralmente, não tinha ideia que fosse tanta grana na mesa, né? E esse vídeo Tem, aqui tem vai bastante. tirar dúvida de muitas outras pessoas. Então, E só para você saber, Fernando, se for lucro real, por exemplo, é o mesmo princípio. A diferença são os tipos de informação que a gente vai precisar. Né? mas também são 5 anos para ambos, né? 5 anos para ambos. Né? Por isso que, às Não vezes, muda você está se, devendo para a Receita. mudou o sócio, tem alguma implicação nisso? Não. Não, não. Não, tá. Porque ele é ligado a produto. Não tem alguma situação específica dentro dos 5 anos que a farmácia ficaria inelegível para conseguir, para ter acesso a esse valor pago a maior? Ela pagou a maior. Quando seria os momentos que ela não tenha direito de Então, recuperar esse crédito? vamos lá. Essa é uma excelente pergunta também. Imagina o seguinte: se você está com o CNPJ, por exemplo, inativo, porque o seu contador não entregou declarações obrigatórias da Cefaz, por exemplo, para a Cefaz, Uhum. a Cefaz vai lá e
inabilita o CNPJ. É como se ele congelasse. Aí você não consegue fazer nada, por exemplo. Entendi. Então, você tem que estar com o CNPJ ativo, né? Isso é pré-requisito. Mesmo que ele esteja lá ativo, mas por qualquer razão, você identificou que você não entregou documentação e mudou, outra coisa que pode acontecer, se você ficou 3 anos no Simples e 2 no Real, por exemplo, a gente vai ter que fazer um processo para o Simples Ok. e outro processo para o Real. Ok. Porque, né, eu só vou ter informação de 3 anos, 2 anos para trás. Porque nos últimos 2 anos virou Real. Então, eu tenho que fazer um processo para o Simples e um processo para o Real, por exemplo. E o processo tem... é por cada CNPJ. Eu tenho 10 lojas e cada loja é um processo, é isso? Exatamente. Tipo matriz Exatamente. imperial, não muda nada. Cada Não. CNPJ é um processo. Então, eu falei, eu tenho 10 lojas, a gente vai olhar loja por loja. O que a gente acaba identificando quando a gente vê isso, assim, no momento que você identifica na matriz, porque normalmente o produto ele é cadastrado no mesmo RP, às vezes o cara tem o mesmo RP nas 10 lojas. Então, o mesmo cadastro é para todo mundo. Você achou numa, você vai achar em todas as outras. O mesmo problema. Né? E aí você só roda... Mas no caso de franqueados, né, que ele tem uma licença poética para poder fazer o cadastro, aí tu pode acontecer de ter soluços aí, eu imagino. E o que é interessante, Fernando, é que como você não paga nada, né, a gente vai olhar e vai falar, cara, aqui tem, aqui não tem. Vamos fazer? Vamos. Beleza, fazemos. Entre tu pegar essa informação e poder saber se tem ou não tem, tu dá essa resposta em quanto tempo para o varejista? Se você me desse agora 60 extratos PGDAS, eu poderia te falar em até 24 horas quanto que tem na mesa. Pô, legal, legal. Tem a turma ansiosa, né? De repente esse valor não fazia sentido para mim, mas agora eu quero muito para pagar aquela conta que está ali na frente, Exato. né? Exatamente, né? Então, assim, a questão é assim, se tem acesso. Ah, Cássio, eu não tenho esse PGDAS, você consegue pegar? Consigo, vou precisar da sua senha para poder entrar no Simples, e aí a gente baixa, mas é relativamente simples pegar essa informação. Mas se você tiver, em 24 horas eu consigo te falar quanto que tem na mesa. Você fala, pô, quero fazer. Aí a gente assina o contrato, aí eu vou te pedir também ou certificado digital, ou você me passa o XML. Porque eu só vou conseguir entrar na Cefaz com certificado digital, por exemplo. Entendi. Cara, obrigado pela explicação. Vou parar a gravação agora, mas assim, vou deixar aqui o contato do Cássio para tirar dúvidas. Se alguma pergunta que eu não fiz aí, para entrar em contato com ele, e-mail, telefone, WhatsApp, sinal de fumaça. Se quiser deixar um recado final aí para quem está na dúvida aí, se vale a pena, se não, ou, enfim, fica à vontade para falar com a galera do Retail Jedi. Então, pessoal, seguinte, eu sempre tive muita bronca de deixar qualquer dinheiro na mesa. Eu fiz carreira em banco. Para quem não me conhece, eu tive no Shark Tank, naquele programa Shark Tank Brasil. Vou colocar o link aqui para vocês acompanharem lá, galera. Os 5 investidores quiserem investir no meu negócio de contabilidade, eu montei, de fato, um negócio bastante interessante, diferente do que tem costume por aí, muito mais tecnológico, muito mais sofisticado, e todos quiseram entrar. Então, mas eu fiz carreira em banco, né? E uma das principais lições que eu tive é assim, nunca deixar dinheiro na mesa, porque dinheiro não aceita desaforo. É verdade. Né? Então, assim, você é empresário, não sabe fazer, não tem problema, chama quem sabe. Fala com o Fernando, entra em contato comigo, a gente vai aí, te ajuda e descobre. Às vezes é 20 mil, às vezes é 5 mil, às vezes é 30 mil, às vezes é 100 mil. Né? Depende de como tá aí. Cara, é dinheiro que você já pagou, e por que você vai deixar os nossos políticos comprarem lagosta? Né? Então, recupere esse dinheiro você. Então, essa é uma coisa. Né? E outra, que eu sempre falo, essa gestão da farmácia, ela tem que ser contínua. Você faz agora, anota na sua agenda para daqui a um ano fazer de novo, né? Porque sempre tem, é muito complexo, e não é só culpa do contador. É de fato, você pega lá 50 mil itens, cara, você imagina, né, você está lá cadastrando, errou um número, está tributado. É muito complexo isso daí. Parece simples, mas não é. Por isso que é um dos maiores entraves no Brasil é a questão tributária. Então, a gente pode ajudar vocês em várias frentes, a gente pode ajudar vocês nessa parte de recuperação tributária, a gente pode ajudar vocês com uma contabilidade completamente diferente daquela que você está acostumado,
um dashboard. O nosso papel aqui não é te mandar imposto. O nosso papel é te ajudar a prosperar. E a gente só consegue fazer isso, né? No momento que a gente entende o seu negócio, entende os seus números, e aí a gente pode te orientar a como maximizar. E aí tem umas coisas interessantes, porque você pode comparar uma farmácia com o setor de farmácia. Cara, aqui você está com uma folha mais alta da média do que de outros. Né? Então, é esse tipo de inteligência que a gente procura trazer para os nossos clientes. Né? E faz uma das razões que a gente cresça aí 10% ao mês. Caramba, 10% ao mês é muita coisa. 10% ao ano já é padrão China, 10% ao mês, então, é gigante. Mas por quê? Porque eu coloquei muita tecnologia nisso daqui, Fernando. A gente coloca... Aqui não é uma contabilidade que não comete erro, né? Porque assim, no momento que você põe o ser humano, existe essa possibilidade. Mas assim, eu deixei a tecnologia, eu levei ela quase que ao extremo, para evitar o dedo humano. Mesmo quando acontece, né? E às vezes acontece erro, eu falo assim, um pouco da diferença para a gente e para os demais é que quando dá esse tipo de problema, eu não fujo da raia. O problema é meu, eu vou e resolvo. Ah, deu multa. A multa é minha. Ah, né, se eu te mandei fora do prazo, eu nem discuto. Ah, mas vai dar... Cara, o seu negócio, você tem que focar no seu negócio de ganhar dinheiro. Se foi um erro nosso, eu assumo. Eu tenho seguro de responsabilidade civil, né? Então, assim, porque o meu negócio, a pessoa fala, o seu negócio é contabilidade. Não é. O meu negócio é confiança. Eu trabalho no ramo da confiança. Eu operacionalizo isso pela contabilidade. Né? Então, muitas vezes o cliente vem para cá, ele vem pela recuperação tributária e acaba virando cliente, porque ele fala, pô, não tem esse tipo de interação, né? Uma contabilidade digital com um atendimento humanizado. Né? Então, é uma coisa bem diferente. Mas era isso aí que eu queria falar para vocês. Então, obrigado. Eu vou encerrar aqui o vídeo, galera, mas vou continuar aqui conversando com o Cássio de outro tema. Espero que vocês tenham gostado. E, assim, todos os contatos do Cássio vão estar aqui. E dúvidas, vocês não vão me perguntar para mim, não, que vocês já viram que esse assunto eu domino lateralmente, mas muito longe. Eu não domino nada, para ser sincero. Vou passar direto para quem conhece, que é o Cássio mesmo. Um abraço aí para vocês. Maravilha, pessoal. Obrigado. Um prazer.